Abre a sua Bíblia, por gentileza, Números capítulo 27. Deus colocou uma palavra ao meu coração e essa palavra está ardendo. O tema é: Deus tem o melhor para você. Quantos acreditam nisso nessa manhã? Então repete comigo: Deus tem o melhor para a minha vida. Todos localizaram? Que diz assim a palavra do Senhor: E chegaram as filhas de Zelofiade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. Estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofiade falam que é justo. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. Só até aqui, dobra a sua atenção, por gentileza. Quando a gente olha para dentro desse texto, a gente percebe que esse texto ele nos traz algumas informações e princípios. Para se ter direito ao melhor, a gente precisa seguir princípios. E nesse período, quando um pai morria e ele não tinha filhos homens, as filhas não teriam direito à herança. Mas quando a gente olha para dentro do texto, a gente percebe que essas mulheres elas vão se levantar com coragem, ousadia, perseverança e determinação. E por que elas fazem isso? Elas vão diante do líder de Israel, Moisés. Elas vão apresentar a sua causa, o seu problema. Se nessa manhã eu perguntar aqui dentro, quem é que tem um problema? Cada uma tem uma causa e tem um problema. Agora, o que a gente precisa entender, para quem você vai apresentar a tua causa e o teu problema? Para quem pode resolver ou para quem não pode resolver? Elas saem da sua tenda e vão em direção a Moisés, ao líder de Israel. E elas apresentam a causa. Só que elas são ousadas, porque elas apresentam uma causa dizendo: por que se tiraria o nome de nosso pai de entre a sua família? Elas estão requerendo algo que era direito. E se eu também perguntar nessa manhã aqui dentro, alguém tem direito a alguma coisa nessa manhã? Então você tem que saber o teu direito para você poder requerer ele com autoridade e ousadia. Não adianta querer ter direito naquilo que não tem direito. Quando você olha para dentro do texto, a gente vai perceber que Deus, por causa delas, Deus vai mudar a lei para favorecer. Então eu quero profetizar nessa manhã. Deus nessa manhã vai mudar alguma situação, alguma lei, algo só para te favorecer. Eu não sei como você entrou nessa manhã, mas se prepara, porque amanhã de Deus mudar algo na sua vida. Quando você olha para dentro do texto, a gente aprende princípios de como a gente viveu o melhor de Deus. E o texto começa assim, é claro: e chegaram as filhas de Zelofiade. Isso aqui não é história, elas chegaram mesmo, irmão. O texto diz: chegaram as filhas de Zelofiade. Ou seja, quem quer viver o melhor de Deus tem que saber chegar. Quer viver o melhor de Deus? Saiba chegar. Quando a gente olha para o texto, a gente também vai aprender. Tem que saber chegar em novos ambientes e se manter para não se perder. Tem gente até que chega, mas quando chega se perde. E Deus nessa manhã está dizendo para nós aqui: melhor do que chegar é se manter.
Então tem ambientes que Deus vai te colocar. Você tem que saber se manter, não só chegar. As filhas de Zelofehade, elas chegaram. Aí quando você olha para o texto, a gente percebe que Deus está dando oportunidade para nós nessa manhã de chegarmos em alguma área, em alguma situação que vai nos favorecer. Então fala para ela, se controla, não perde o equilíbrio, se mantém, tenha calma, porque até era para dar errado. Mas como você chegou, vai dar tudo certo nessa manhã. Era para quebrar, mas você chegou. Deus vai colocar de pé. Eita, eu estou sentindo o meu amigo Espírito Santo passar. Ô pastor Samuel, Jesus está na casa. E eu já quero profetizar. Vai chegar salvação na tua família. Ô meu Deus, levanta a tua mão. Vai chegar e vai se manter esse casamento. Não vai quebrar, não vai ter divórcio, não vai ter separação, não vai ter vergonha. Vai chegar a realização desse projeto. Deus vai arrancar da gaveta, vai chegar. Essa empresa vai chegar até o final, não vai quebrar, porque Deus vai prosperar. Eita, eu estou sentindo. Vai chegar a tua oportunidade de empreender. Vai chegar esse CNPJ. Vai chegar esse telefonema. A causa na justiça vai ser liberada. Vai chegar o recurso. Vai chegar a provisão que você precisa nessa manhã. A tua entrada nessa manhã está marcando um divisor de água. Deus está quebrando toda sentença, todo decreto contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua vida espiritual. Do jeito que está, não vai ficar. Não tem demônio, não tem potestade, não tem nada que vai paralisar o que Deus confirmou na tua vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Vai dar tudo certo. Profetiza para o teu irmão, para a tua irmã. Vai dar certo, aquieta, acalma. Deus está no controle. Não tem nada que fugiu do controle de Deus. A tua vida está na mão de Deus. O teu filho, a tua causa está na mão de Deus. A tua saúde está na mão de Deus. Vai chegar a cura. Vai chegar os contratos. Vai chegar os clientes. O que estava parado vai voltar a funcionar. Eu vou deixar você adorar. Eu estou sentindo Jesus passar nessa manhã. Deixa Deus te renovar. Deixa Deus te encher da graça e da presença dEle. Sinto a presença do meu amigo Espírito Santo. Está tocando em mulheres nessa manhã, em homens. Do jeito que tu entrou, tu não sai, igreja. Mas vamos percorrer aqui. Existem princípios para se chegar. E a gente não pode quebrar. Aí o texto diz assim: estes são os nomes das filhas: Macla, Noa, Ogla, Tirza, Ilca. Quantas eram? 5. Então está no texto. Mas se tornaram uma, porque havia uma causa em comum. Aí quando você olha para o texto, a gente percebe que quem quer viver o melhor de Deus tem que deixar de lado os seus caprichos e fluir na função do propósito único. Quer chegar, deixa de lado os caprichos e flui no propósito único. Tem que estar na mesma função. Ou seja, um reino dividido não subsistirá. Quer ver a coisa acontecer? Se une dentro da tua casa. Se une dentro da tua igreja. Se une com a tua liderança. Porque se você quebra o princípio te quebra.
não funciona. Reino dividido não vai subsistir. Deus não abençoa. Agora segura aí que vai doer, mas vai curar. Todo divisor aponta para Satanás. E toda união aponta para Deus. Você escolhe, quer ficar em qual grupo? De Satanás ou de Deus? Aí você vai perceber que pela árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Mas pelos frutos se conhece. Então não precisa muito. Deixa Deus extrair os frutos bons que você tem dentro de você. Tu é da Devec e Deus te separou só para produzir fruto bom. Vai liberando tudo que Deus colocou dentro de você. Deus está contando é contigo. Deus conta comigo. Aí você olha para dentro do texto. O texto diz assim: apresentam-se diante de Moisés, Eleazar, o sacerdote, príncipe de toda a congregação. Então ela sai da tenda e vai em direção aonde está Moisés. E junto com Moisés está Eleazar, os príncipes. Está ali, todo mundo ali, diante da congregação. Só que isso aqui começa a mexer com o meu coração, pastora Edna. Porque quem quer viver o melhor de Deus precisa respeitar a autoridade constituída por Deus. Deus não tem como nos honrar se eu desrespeito a autoridade. Elas não chegam com afronta e com abuso diante de Moisés. Elas não chegam gritando e ofendendo Moisés. Elas não chegam com a petulância e nem com deboche. Por que eu e minhas irmãs vamos perder o direito de herança? Não. Elas chegam na mansidão e na humildade. E quando você olha para dentro do texto, você percebe que isso vai mexer com quem está ouvindo, que é Moisés. Moisés está ouvindo a situação. Só que a gente precisa entender que Deus tem o seu tempo de operar. E a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que debaixo do céu há um tempo determinado para todas as... Por mais que esteja demorando, isso não quer dizer que Deus não está trabalhando. O fato de estar demorando é porque Deus está caprichando. E quando Ele te entregar, vai valer a pena todo o tempo da tua espera. Se tu suportar passar pela clínica do Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Eu tenho uma notícia para te dizer. E Ele me tirou de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma. Que Deus vai te dar é firme. Deus não dá nada inconstante para ninguém. Prepara para tu agradecer, porque Deus vela pela sua palavra e a faz cumprir. Pode estar demorando, mas Deus está caprichando. Quando chegar, vai chegar de uma forma que tu vai dar culto de ação de graça, tu vai dar oferta de gratidão, tu vai render graças a Deus, tu vai dizer valeu a pena esperar, porque através da espera Deus está criando maturidade, experiência, que é para tu não jogar fora aquilo que Deus vai te entregar. Não adianta Deus te entregar nada antes do tempo e tu não ter estrutura para saber administrar. Então Deus trabalha na espera. Enquanto tu espera, Deus vai te dando maturidade, vai te dando experiência, para quando chegar você poder dizer obrigado. E quando perguntar quem deu, você vai dizer foi Deus. Quem liberou foi Deus. Quem assinou foi Deus. Como aconteceu foi Deus. Quem criou a oportunidade foi Deus. É Deus que faz. Deus não vai dar honra dele para ninguém. A honra que Deus está te dando vai ser para tu glorificar o nome dele. Quando você olha para dentro do texto, você vai perceber mais um princípio de quem quer viver o melhor de Deus. O texto diz assim: a porta da tenda da congregação, dizendo, elas chegam, pastor Elisete, a porta da tenda. Isso aqui mexeu com o meu coração. Que quem quer viver o melhor de Deus tem que aprender a respeitar os seus limites. Como é que é isso, Paulo? Elas não chegam entrando de porta dentro da tenda. Elas param na porta. Porta fala de acesso.
Só que aqui tem um divisor muito grande. Por quê? Elas estão na porta, mas não são invasivas. Elas estão na porta, mas elas não são sem bom senso. Elas estão na porta, mas elas não entram sem ser chamadas. Aí você olha para dentro do texto, você vai perceber. Porque a porta está dando limite. Então não confunda acesso com intimidade. Acesso é concedido. Intimidade é construído. É uma construção todo dia. Eita, eu estou sentindo. É hábitos cotidianos que Deus está falando. Quer ter intimidade? Constrói hábitos de oração com teu Deus. Quer ter intimidade? Constrói hábitos de jejum, leitura da palavra. Quer ter intimidade? Constrói o particular com Deus. O que a Bíblia diz? Quando entrares no teu quarto, fecha a tua e clama ao teu Deus que está em oculto e sé, que tudo te ouve e te responder. Então você precisa criar hábitos. Porque é no hábito, é no particular, que ninguém vê, que ninguém sabe, é quando Deus traz, Ele mandará baixo. Aí Deus traz a visibilidade daquilo que você aguarda e espera, porque você construiu o hábito de oração, tá entendendo? Irmão, esse Deus, ele é perigoso. Ele é tremendo. Ele é maravilhoso. Não abre mão do hábito de estar com teu Deus por nada. Não bote prioridades para trás. Coloque o que é prioridade na frente. Não troque a tua intimidade com Deus por coisas banais. Quem vai te honrar é Deus. Você precisa só ter intimidade com Deus. Deus está falando nessa manhã aqui para pessoas. Cria intimidade através do relacionamento. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, é o que Deus preparou para nós nessa manhã. Tem muita coisa chegando na nossa vida nessa manhã. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Tem muita coisa chegando no endereço da tua casa. Enquanto você está aqui dentro, Deus está desfazendo o laço do passarinheiro, a peste perniciosa. O laço se quebrou e nós escapamos. Era para ter vergonha, era para ter destruição, mas ele chegou primeiro e desfez o laço do passarinheiro. Até tentaram contra a tua vida, mas não vai prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu e você somos a igreja. Deus está dizendo que o diabo não toca na tua casa, não toca na tua saúde, não toca na tua família, não toca na tua derremaia, nas tuas finanças. Maior é quem chegou nessa manhã, e é Ele que dá a última palavra. Deus está dizendo: a última palavra é minha. Deus não pede conselho a ninguém para te abençoar. O que Ele determinou está determinado. Eu vou deixar você adorar um minuto de glória. Ele disse para Jeremias: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te dei por constituições às nações como profeta. Deus te conhece desde o ventre. Tu não é um acaso da humanidade. Tu é feitura das mãos de Deus. Foi Deus que te trouxe. Tu é escolhida. E não aceite menos do que isso. Se o diabo vier para te afrontar, diz para ele: vai falar com Deus. Porque quem me escolheu foi Deus.
Reclama com Deus. Fala para Deus o que tu não gosta. Aí você percebe que elas estão na porta. E a gente também entende que Tiago diz assim: chegai-vos a Deus, Ele chegará. Então quanto mais perto de Deus você está, mais intimidade você tem. Quanto menos você tem contato com Deus, menos intimidade você tem. E é muito engraçado, porque eu sou eu mesmo, irmão. Comigo não tem esse negócio não. Toda hora eu recebo no direct, pastora Edna: Paula, como é que você conseguiu esse marido novo? Nem apresentei meu livro, orei para casar. Orei 15 anos quando aceitei Jesus para Deus me dar um marido. Faço 15 anos dia 6 de agosto. Estou orando mais 15 anos para me manter casada. Não adianta só orar para casar, tem que orar para se manter. O que acontece? Eu falei, eu sempre explico e falo, ensino. Vida de oração, renúncia, obediência. É isso que tem me feito chegar. Então quando você entende que Deus é o teu sustento, é o teu firmamento, é a tua base, pode soprar o vento que soprar. Eu digo para ele: tu é o dono da nossa casa. Na minha vida tudo é motivo de culto, de celebração para Deus. Porque vim sem nada e hoje eu tenho tudo. Eu só louvo a Deus, está entendendo? A minha gratidão é por Ele. Engraçado que teve a conferência lá no Recreio, eu estive lá. Eu não sei se algumas irmãs que estão aí viram, mas o diabo ele é astuto, ele sabe das coisas. E esse ano eu falei assim: Senhor, eu quero começar dia 1º já te honrando, te ofertando. Botei um propósito no coração. Quando eu estou entrando pelo corredor atrás do púlpito ali de vocês, eu não vi o degrau, eu tomei um tombo iradinho, que eu me arranhei. Aí as irmãs que estavam ali perto me viram. Pastora, eu falei: fica calmo, deixa eu refletir. Voltei, fui lá para a cantina, me restabeleci. Falei: Cão, tu pegou a pessoa errada, meu nome é Resiliência. Me preparei e voltei, entrei de porta dentro, sentei lá dentro com meu marido. Na hora da oferta eu falei: eu ia dar um valor, agora eu vou dar outro. Falei: homem, tem dinheiro? Ele: não. Falei: mete no cartão, porque a gente parcela a bolsa, parcela a viagem, parcela tudo. Por que eu não posso parcelar a oferta? Eu quero dar uma oferta, é 1º de agosto, eu faço aniversário dia 13. Eu quero dar uma oferta digna para Jesus. E plantei e lancei no altar. Ô irmão, isso é intimidade. Tá entendendo como é que o céu age? Se tu tiver intimidade, aprender a lançar, Deus vai te honrar onde tu chegar. Tu não faz força, porque o negócio vem até você, sem você precisar ficar medindo força com ninguém. O que é teu está preparado. Deus prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo, e o cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Aí você olha para o texto. Nosso pai morreu no deserto, não estava entre os que se congregavam contra o Senhor na congregação de Corá. Quem quer viver o melhor de Deus não pode passar a mão nos pecados internos. Quer viver o melhor de Deus? Não pode passar a mão nos pecados internos. Aqui não tem, só lá em São Paulo onde eu moro. Tem gente que quando o pecado é do outro, aí ele tem força para criticar, para pedir disciplina. Mas quando o pecado é relacionado a ele, aí que é misericórdia. Não pode. A gente não pode ser injusto. Olha o que elas estão dizendo. Ó, nosso pai morreu sim, mas no seu próprio pecado. Não estava junto com aqueles da congregação de Corá. Ele até tinha erro, mas ele não participou de rebelião. Deus odeia rebelião. Deus detesta motim. Deus detesta traição. Não tem como o céu bradar ao meu e ao teu favor, a gente se levantando e fazendo traição contra o reino de Deus. Paula, não, irmão, entende isso, quer viver o melhor. Se está aqui dentro, fala a mesma língua da liderança. Se não está satisfeita, pede para sair com educação.
sem fazer alarde, não contamina ninguém e sai a francesa. Mas aqui dentro só vai ficar quem falar a mesma língua do céu. Ô Paulo, o que você está falando? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ser uma pessoa culta, inteligente. De repente eu estou pregando para pessoas aqui dentro, viajada. De repente você fala várias línguas. Você pode falar quantos idiomas quiser. O bilingue, o tchulingue, o lingue que tu quiser. Se tu não falar a língua do céu, não funciona. Fala pro teu irmão, tem que falar a língua do céu. E aqui dentro tem um que manda, é papai do céu. Deus sabe o que está fazendo. Aí mais um princípio. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos. Quem quer viver o melhor de Deus tem que saber para quem pede. O texto é claro. Não confunda direito com capricho. Era direito, não era capricho. Ah, eu quero porque quero. Não, era direito. E quando é direito, Deus não tira o teu direito nem o meu direito. Ô Paulo, o que você está dizendo? Tem gente que pede porque tem direito, é justo. E se é justo, te prepara para receber nessa manhã. Que o céu está liberando o que é teu por direito. O que é teu não vai ficar na mão de ninguém. Está entendendo? Se de repente foi, Deus está trazendo de volta. Vai ter uma reviravolta. Vai ter um bradar de Deus nessa manhã. Deus está falando para pessoas aqui dentro. Não se preocupa, não fala nada, não discute, não bate boca, não pergunta. Entrega na mão de Deus, que quem te justifica é Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que os justifica, está na mão de Deus. Te defraudaram, entrega na mão de Deus. Te roubaram, entrega na mão de Deus. Fizeram covardia, entrega na mão de Deus. Porque a justiça, enquanto eu estou pregando, tem um martelo nessa manhã bradando aqui dentro e está decretando a justiça, é causa ganha. Deus vai entrar em tribunal, vai incomodar advogado, juiz, desembargador, elebaraia, só para te dar vitória. Deus está liberando passaportes aqui dentro, Uramaia. O que é teu vai vir na tua mão. Ah, é Deus trabalhando. Aí o texto diz assim: Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Isso aqui é forte, eu já estou terminando. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Quem quer viver o melhor de Deus tem que ter acesso exclusivo para lhe dar acesso direto. Quem quer viver o melhor de Deus tem que ter acesso exclusivo para lhe dar acesso direto. Então, peraí, Paulo, como é que é isso? Moisés era o maior líder de Israel. Acesso exclusivo a Deus. Então elas vão até quem? Moisés. Que através de Moisés vai dar acesso direto a Deus. Eita. Não vai em quem não tem autoridade, irmão. Deus, uma certa feita, falou assim: se tiver profeta entre nós, eu me revelo por sonhos, visões. Mas com Moisés, é fácil. Quando você entrega a tua causa para a tua liderança, a qual Deus constituiu, eles levantam diante de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Que Deus vai incomodar gente grande. Vai tirar o sono de pessoas grandes só para levar a tua causa. Deus vai preparar pessoas para colocar no teu caminho, para te ajudar. Pessoas vão lembrar que você existe. Está entendendo? Fica calma. Fica de pé comigo nessa manhã. Agora, se você conta o teu problema para quem não tem como resolver, vira chacota na boca dele. Mas se tu conta o teu problema para quem pode resolver, vira celebração diante do céu. Deus está falando: para de contar teus particulares para pessoas erradas
E começa a contar para o teu Deus, o único e salvador da tua vida. Coloca a mão no teu coração. Oh, meu Deus, eu estou sentindo Jesus passar aqui dentro nessa manhã. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando nessa manhã. Deus está dizendo, eu estou fazendo o que tu nem imagina. Te prepara para a surpresa. Ah, porventura Deus prepararia mesa no deserto? Tem uma mesa preparada no deserto diante de ti. Tem algo muito grande que Deus está fazendo. O que vai acontecer vai ser motivo de você sorrir e se alegrar.